Senhor. Graça e paz, amém? Louvado o nome do Senhor. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Como é bom servir ao nosso Deus. Como é bom saber que no meio do vale da sombra da morte, nós temos um cajado à frente que nos guia e nos tira de lá e nos leva aos pastos verdejantes. Louvado o nome do Senhor. Podemos passar pela prova, podemos passar por dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz o salmista Davi. E nessa manhã nós trazemos à memória a nossa vitória, o nosso refúgio. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, do 1 ao 7. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Vamos ficar de pé para a leitura? Diz assim, você que está em casa, a nossa versão é revista e atualizada, acompanhe na tela, abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ler novamente o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor Deus, nessa manhã na tua presença, a qual nós entregamos as nossas adorações, o nosso louvor, e a ti, Senhor Deus, proclamamos o teu santo e glorioso nome. Senhor Deus, nessa manhã nós colocamos diante da tua presença, para que a tua palavra fale conosco, para que, Senhor Deus, nós possamos entender o que o teu Santo Espírito tem para com as nossas vidas, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar conosco, que os nossos ouvidos, os nossos corações possam estar abertos, Senhor, que eu possa diminuir para que o teu Santo Espírito cresça nesse lugar, e assim, Senhor Deus, cumpra a tua vontade em nós. Senhor Deus, toma essa mensagem, essa ministração, essa meditação, cumpra em nós o que o Senhor deseja com ela, Pai. Toma cada um que está aqui, aqueles que estão em casa também, que a tua voz, Senhor Deus, possa ecoar dentro das nossas vidas, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. Irmãos, nós estamos meditando já há alguns domingos. A última vez que nós meditamos foi no início de abril, no dia 3 de abril,
e nós estamos meditando sobre as tentações de Jesus, os aspectos da tentação de Jesus. E nós paramos nesse momento, meditando justamente sobre as tentações específicas, sobre as artimanhas que o tentador levantou contra Jesus Cristo. Paramos para meditar com profundidade, tentando trazer para as nossas vidas o reflexo dessa tentação e como nós podemos nos preparar para as tentações das nossas vidas. Quando nós olhamos para cada uma dessas tentações, nós vemos que existia um objetivo, que existia uma intenção clara, caminhava, não foi assim de uma forma esporádica. Houve um planejamento, houve uma intenção ardilosa, malévola, por trás de cada uma tentação. O tentador foi ao embate com a sua melhor estratégia, com seus melhores argumentos, formulou as tentações cheias de sutilezas, cheias de engodo, de tal forma que pudesse ser aceita e apreciada. Não foi de uma forma grosseira, de uma forma que de longe você avista que é uma tentação, mas ele colocou sutileza nas suas tentações, buscou a todo momento e espreitou a cada momento a sua presa. A Jesus de Nazaré, que estava lá naquele deserto, ele queria vencer a todo custo. E, irmãos, e é assim que ele faz com as nossas vidas. Ele nos espreita, ele nos cerca, ele nos estuda, ele quer nos vencer a todo custo. A primeira intenção que nós meditamos no dia 3 de abril foi a intenção de tentar macular a bondade de Deus. O tentador quis corromper esse atributo magnânimo, magnífico, maravilhoso do nosso Deus. Ele quis insinuar para Jesus Cristo que Deus não era tão bom assim. Afinal de contas, ele estava passando fome, 40 dias no deserto. Afinal de contas, ele estava no deserto. E para isso, a primeira coisa que ele fez para tentar macular a bondade de Deus foi usar o ambiente externo. Atacou no momento que Jesus estava mais fragilizado, estava com fome. E ele atacou naquilo que Jesus mais precisava, que era de pão. Quando Satanás levanta nas nossas vidas, ele usa o ambiente externo para nos agredir. Ele usa aquilo que nós estamos mais precisando para ser uma oferta boa, para ser palatável para nós e não aquilo que nós não desejamos. Mas também, além dos ambientes externos, ele usou as convicções internas de Jesus Cristo. Ele disse na primeira tentação: se és o Filho de Deus. O tentador questionou o relacionamento de Jesus Cristo com o Pai, tentou tirar do ouvido de Jesus e da mente de Jesus aquilo que ele tinha ouvido no Rio Jordão, questionou o relacionamento que Jesus tem com o Pai. As tentações das nossas vidas querem abalar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, querem colocar em xeque se nós somos mesmo filhos, se nós somos realmente salvos, se nós realmente pertencemos a Ele. Mas também ele questionou a dependência de filho de Jesus. Ele diz no final da primeira tentação: manda que essas pedras se transformem em pães. Faça você mesmo. Não espere Deus providenciar o seu alimento. Não espere Deus, o Pai, providenciar o que você precisa e a resposta que você necessita. Toma a decisão por si mesmo. Você não precisa ser dependente. Você pode ser autônomo. Você pode tomar as suas próprias decisões. Você é livre para decidir. Decida por você. Irmãos, como que o tentador quer tentar a todo instante destruir a nossa dependência com o Pai, a nossa dependência com Deus, fazendo que nós façamos as nossas vontades em vez da vontade de Deus.
que não aguardemos o Senhor falar conosco e nos direcionar passo a passo, mas nós mesmos vamos aventurando sem tomar nenhuma decisão. Foi assim no Éden, lá com Adão e Eva. Ele chega e fala assim: no momento que vocês comerem um fruto, sereis como Deus, sereis autônomo, tereis a vontade livre, podereis não seguir a vontade de Deus, será igual a Ele. Uma forma sutil, tão sutil que Ele usou, com intenções tão pecaminosas, para destruir o relacionamento de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai, e assim Ele usa para tentar destruir o nosso relacionamento com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não foi enganado, Jesus não perdeu, a esperança que Ele tinha estava na bondade do Pai. Ele sabia que o Pai iria providenciar tudo o que Ele precisava. O embate foi firme na primeira tentação, mas o texto vai dizer que Jesus venceu essa primeira tentação. Todavia, quando nós olhamos para o texto, a continuidade a partir do verso 5, isso não foi o bastante para que o tentador, para que o diabo parasse a tentação. Ele não desistiu, ele continuou investindo nesse embate, ele queria derrotar o ministério de Jesus Cristo. Mais uma vez ele se levanta, mais uma vez ele prepara a sua estratégia, mais uma vez ele preparou o engodo, e agora ele faz diferente. Agora, quando ele vai fazer a sua segunda tentação a Cristo, ele usa a própria palavra de Deus. O verso 6 vai dizer o seguinte: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ele usa a própria palavra de Deus. Na primeira tentação, ele ataca a bondade do Pai. Agora, nessa segunda tentação, ele ataca o poder do Pai. Ele ataca o poder de Deus. A segunda intenção dessa tentação foi levar a Jesus Cristo suspeitar do poder do Pai na vida dele. A Bíblia diz que Deus é poderoso, é um dos atributos dele, atributo de poder. Ele é poderoso, ele é bondoso, atributo de bondade, e ele é poderoso, atributo de poder. Não há limites para o seu poder. A Bíblia diz que ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Deus tem poder para nos proteger e zelar de todo mal. Ele tem poder para fazer todas as coisas no céu e da terra. Mas quando nós olhamos para a tentação, o tentador viu que Jesus confiava na bondade do Pai e não foi vencido para desconfiar dessa bondade. Para Jesus, Deus é bom, mas aí ele quer começar a semear. Sim, Deus é bom, o Pai é bom, mas será que Ele tem poder para fazer cumprir essa bondade na sua vida? Será que Ele tem poder suficiente para que você usufrua dessa bondade na sua vida? Ou Ele tem um poder limitado? Jesus poderia confiar nessa bondade no seu ministério? Será que no decorrer do ministério dele, o poder de Deus estaria e é suficiente para cumprir todas as coisas? Essa é a dúvida que o tentador queria colocar no coração de Jesus Cristo. Deus é poderoso para que a bondade dele possa ser cumprida. Isso muitas vezes acontece conosco. Será que Deus é tão bom? Sim, de repente nós cantamos que Ele é bom, mas será que Ele tem poder para que essa bondade cumpra-se em nós? No meio da doença, no meio da fome, no meio da tristeza, no meio da perseguição. Ele queria nessa segunda tentação que Jesus desconfiasse do poder do Pai em lhe proteger. Essa foi a segunda intenção das tentações de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa tentação, existem 4 coisas que nós temos que observar nessa manhã e que é importante para as nossas vidas. A primeira coisa que nós temos que observar é a maneira como ele introduziu
a segunda tentação. Como que ele começa a produzir e a criar o ambiente para que a sua segunda tentação seja feita. Olhemos o verso 5. O verso 5 diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. A Bíblia diz que o tentador levou Jesus Cristo não à força, não contra a sua vontade. Não sabemos quais foram os métodos, se ele simplesmente levou até lá, ou conduziu pelo caminho até lá. A Bíblia não fala, só fala que o levou, e seja bem seco o texto, o verbo foi bem seco na sua interpretação. Simplesmente Jesus Cristo foi, e não houve nenhuma contrapartida de Jesus em não ir. Mas a Bíblia vai dizer que depois que levou, vai dizer que ele levou para a cidade santa, levou para Jerusalém, vai dizer que o colocou no pináculo do templo. O pináculo do templo era o ponto mais alto de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo, do século I, vai dizer nos seus textos que quando alguém subia no pináculo era tão alto que dava vertigem em todos que ali estavam. Era um ponto de observação, era um ponto de vista, que dava para ver toda Jerusalém. Era um ponto também que qualquer um que estivesse lá em cima era vista por todos. Era um local que não tinha como esconder, um local que estava à vista para todos ver. Era o pináculo do templo. Igreja, era um belo local para Jesus ostentar a sua autoridade. E o termo é ostentar mesmo. Era um belo local para ele ostentar a sua autoridade, mas de uma forma tão inútil. Jesus poderia fazer-se admirado lá de cima, se jogando lá para baixo para, entre aspas, provar ser o Filho de Deus. Jesus poderia buscar a vanglória, em vez da providência divina para a sua vida. Dessa forma, Jesus estaria desvirtuando do plano de Deus que ele tinha para a sua glorificação, desvirtuando aquilo que Deus queria para o seu caminho e sua trajetória, desvirtuava do plano que Deus tinha. Jesus ia obter a glória por si mesmo, em vez do Pai dar a glória a Ele. Na tentação anterior, quando nós olhamos para a primeira tentação, nós vemos que a tentação foi preparada na obscuridade do deserto, na solidão do deserto, para tentar aguçar aquilo que mais lhe faltava. Agora aqui, a tentação sai do deserto, vai para a multidão, onde todos podem ver, no mais eminente, para tentar, a partir daí, criar uma trajetória de mostrar a glória do Filho. Ele abria o caminho para a segunda tentação. Mas, irmãos, vamos observar mais de perto essa primeira tentação, essa segunda tentação. Vamos observar mais de perto as nuances que está no verso 5. O texto vai dizer que Jesus foi levado à cidade santa. Ele foi levado para ser tentado. Olhemos lá para Gênesis, Adão e Eva. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva foi tentado no jardim sagrado, no jardim do Éden. Jesus foi levado para a cidade santa para ser tentado, e Adão e Eva no jardim santo, no jardim sagrado. Igreja, não existe lugar na terra que nós podemos fugir das tentações. Lá no jardim, o tentador estava para tentar Adão e Eva. Na cidade santa estava o tentador para tentar Jesus. Não existe lugar na terra que nos livre das tentações. Podemos ter uma vida de santificação, podemos ter uma vida de oração, de jejum, de consagração, mas mesmo assim o inimigo preparará tentações para nossas vidas. A nossa trajetória de fé não nos livra da tentação, nós vamos passar por ela. Jesus passou por ela, passou no deserto, passou na cidade santa. A Bíblia fala que nós temos que ser vigilantes o tempo todo, em todos os lugares. Em Mateus, capítulo 26, verso 41.
O texto vai dizer o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos os momentos da nossa trajetória aqui na terra, temos que estar vigilantes. O tentador se levantará, abrirá portas, tentará destruir os nossos casamentos, tentará destruir as nossas vidas, tentará romper os nossos relacionamentos com Deus, mas nós temos que estar vigilantes. Não é a quantidade de oração, ela vai vir, não vai brecar, não vai ser a quantidade de tempo que você fica na igreja, não vai ser o estilo de vida que você leva, ela vai vir. Temos que vigiar para não cair na tentação, vigiando e orando o tempo todo. Mas o texto também avança mais um pouquinho. Ele vai dizer que, no verso 5, que o diabo levou a cidade santa, mas também vai dizer que o colocou no pináculo do templo para ser tentado. Não foi somente lá dentro da cidade santa, não foi somente ali em Jerusalém, em qualquer lugar. Jesus foi colocado no lugar mais alto que tinha em Jerusalém para ser tentado. Igreja, nós temos que ter cuidado, e abro aspas para falar, dos lugares altos que nós nos encontramos. Nós temos que ter cuidado daqueles lugares a qual nós somos muito vistos, que nós somos muito admirados, posição a qual nós vamos galgando na nossa vida, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro do ministério. Aqueles que são líderes dentro da igreja, que são pastores, oficiais, têm a liderança de um departamento, que está na denominação sendo líder, que está dentro da empresa com os seus cargos e subindo na hierarquia da empresa. Temos que ter cuidado com os nossos dons e talentos dados por Deus, quando começa a sobressair e o Espírito Santo começa a usar os dons e talentos. São lugares instáveis para nós, são lugares frágeis, nós ficamos à vista de tudo e de todos, mas também são lugares como dentro, lá em cima do pináculo, a qual de qualquer lugar cada um vê, e Satanás pode soltar os seus dardos inflamáveis. Temos que ter cuidado com os lugares altos. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Exercer os nossos dons e talento é ótimo, é excelente, nós estamos cumprindo o chamado de Deus. É uma obra excelente em nossas vidas, quando nós somos chamados, vocacionados, para cada um na sua posição, aquele que canta, aquele que toca, aquele que prega, aquele que serve, aquele que cuida, aquele que zela, dons e talentos que Deus nos deu. Isso é excelente. Quando nós vemos cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas, um sentimento de gratidão chega aos nossos corações, a alegria do Senhor entra em nossas vidas. Mas também lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, o texto vai dizer o seguinte, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos que ter cuidado na nossa caminhada cristã para que o sentimento não mude, para que nós não venhamos roubar a glória que é de Deus e trazer a glória para nós mesmos. Não acharmos que nós estamos pregando porque nós somos suficientes, porque nós somos bons, que nós estamos cantando porque nós somos os melhores, que nós estamos tocando porque nós somos a pessoa, independente de qualquer outra, ou que se nós estamos na mesa, ou na projeção, ou lá na portaria. Nós temos que saber na nossa vida, e nós nunca podemos esquecer que somente a Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque senão nós estaremos em cima do pináculo e a queda é iminente. A glória é dele, a honra é dele, é do Senhor, do nosso Deus. Se Jesus se jogasse de lá, a honra não seria de Deus, porque o ministério de Jesus não foi cumprido. O tentador, a todo momento, tenta abrir caminhos, introduzir a caminhos para nos derrubar, mas a Bíblia diz que nós devemos permanecer firmes e inabaláveis, sabendo quem é o Senhor da nossa vida.
Mas não é só a questão da introdução dessa segunda tentação que nós temos que observar. Existe também a segunda coisa a observar nesse texto, é que a maneira como ele induziu essa tentação. A maneira como ele introduziu uma coisa que temos que observar, e agora também a forma como ele induziu a tentação. O verso 6 começa assim, fala dele. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Ele virou para Jesus e disse o seguinte: você é o filho de Deus? Aquilo que você ouviu, as vozes que você ouviu lá no Jordão, o que foi dito, é verdade mesmo? Prove perante o mundo, prove perante todos que é verdade, que você é filho de Deus. Prove para si mesmo que Deus está contigo, que Ele está no seu ministério. Porque se você for filho de Deus, você terá a proteção especial. Você terá, a palavra de Deus diz, o texto diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Se você é filho de Deus, Ele te protegerá de uma forma especial. Se ajogue daí. E todos lá embaixo verão essa proteção em sua vida. Você será recebido como uma missão especial vinda de Deus. Lembre, lá no Salmo 22 está escrito que nenhum osso teu quebrará. Você pode se ajogar, não será quebrado. Porém, se não acontecer, se você morrer, tudo que você ouviu no Jordão é uma mentira, não é verdade. Mas também, se for verdade aquilo que você ouviu, se tudo que você ouviu no Jordão é verdade, mesmo assim você cair e não for salvo pelos anjos, isso significa que Deus não tem poder para te salvar, não tem poder para te livrar. Olha, irmãos, a sagacidade, a sutileza, a ação malévola do tentador no ministério de Jesus Cristo. A sua motivação foi engendrada de sutileza, de sagacidade. É assim nas nossas vidas. Ele tenta nos tragar, ele quer tragar cada um de nós. O que ele queria mesmo aqui no texto era atacar o atributo de poder de Deus. Irmãos, na nossa vida ele quer minar que nós confiemos no poder de Deus. Ele é poderoso sim, mas foi poderoso lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento ele abriu o Mar Vermelho. Lá no Antigo Testamento os corvos levaram alimento para Elias. Mas hoje é outra história. Ele quer que nós não confiemos nos propósitos e nos planos de Deus para as nossas vidas. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2, o texto vai dizer o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Uma verdade bíblica, uma verdade que Jó reconheceu em Deus, mas é uma verdade que o tentador a todo momento quer apagar das nossas mentes. Ele quer nos induzir a não confiar no poder de Deus. Mas preste atenção numa coisa ainda no verso 6. Vamos avançar. Verso 5 e verso 6 vai dizer o seguinte: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Consegue entender o movimento que ele faz? Olha o movimento que ele faz. O texto diz que ele pegou Jesus e levou Jesus à cidade santa. Não satisfeito ainda, ele colocou no pináculo do templo. Mas uma vez lá em cima, uma vez no pináculo do templo, ele não pôde atirar Jesus. Ele chegou para Jesus: atira-te abaixo. Ele não jogou Jesus do pináculo. Ele levou a cidade santa, ele levou ao pináculo, e quando chegou lá em cima, ele pediu para Jesus se atirar. Igreja, o tentador não pode fazer tudo. Ele não tem todo o poder no céu e na terra. O tentador, ele é limitado.
Ele não é o Todo-Poderoso. Só Deus é Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Existem limites para o tentador. Ele fará inúmeras investidas em nossas vidas, sim. Ele entrará em várias situações. A nossa vida ficará abalada por várias ações dele, mas ele não pode fazer o que quiser. A vontade de Satanás era que Jesus caísse lá embaixo, que acabasse o ministério, mas isso ele não podia fazer. Existe um limite na ação de Satanás, e o limite é Deus. O limite da ação de Satanás para na vontade de Deus. Ele não pode pular daí, ele não pode passar desse limite. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o apóstolo vira para a igreja e fala o seguinte: não vos sobreveio tentações que não fossem humanas, mas Deus é fiel e não permitirá, repetindo, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ele é limitado, ele não conseguirá dar um passo além da vontade de Deus, porque Deus não permite que nós passemos por tribulações que nós não consigamos suportar. E no meio da tribulação, Ele mesmo provê o livramento para as nossas vidas. Ele pode achar que tem poder, ele pode induzir a cada um de nós a achar que pode acabar com as nossas vidas, mas ele não pode. O Senhor o limita. Nós não podemos perder a confiança no poder de Deus, porque é Ele que limita as tentações que nós sofremos, é Ele que provê o livramento nas nossas vidas, e é por Ele, e é nele que nós suportamos as tentações. Louvado o nome do Senhor. Mas tem a terceira observação nesse texto, a terceira coisa que nós temos que observar. A primeira é a forma que ele introduziu, a segunda é a forma que ele induziu, a terceira coisa a observar é a maneira que ele fundamentou a tentação, a maneira que o tentador fundamentou a tentação para Jesus Cristo. Verso 6 vai dizer o seguinte: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A Bíblia vai dizer que o tentador citou as Escrituras Sagradas. Ele citou tão profundamente as Escrituras, mas sem verdade. Citou o texto, mas deturpado. O tentador conhece as Escrituras, é a palavra de Deus, ele conhece os textos, ele conhece a revelação, mas ele a usa com maldade e tormento para as nossas vidas. Ele confunde e quer confundir as nossas vidas, levando a palavra aquilo que ela não diz, a uma interpretação que ela não quer dar. O tentador, ele usa a palavra de Deus para nos confundir. E quando nós olhamos para o texto e para a tentação, ele usou a palavra de Deus para que Jesus fosse o seu próprio assassino. Satanás, o diabo, ele usou a palavra de Deus para que Jesus fosse o seu próprio assassino, e não a cruz, e não a sua geração, e sim o próprio Cristo. Soa de forma semelhante alguma coisa? Voltemos para o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, a tentação chegou para Adão e Eva da seguinte forma: é assim que Deus disse. O tentador lá usou também a palavra de Deus, deturpou a palavra de Deus. O tentador usou a palavra de Deus para que Adão e Eva fossem os seus próprios assassinos, e assim foi. Eles desobedeceram a Deus e se tornaram assassinos de si mesmos, gerando morte para si. Eles tinham vida, mas preferiram a morte. O tentador revestiu a sua intenção de autoridade bíblica, de autoridade escriturística,
da palavra do Senhor para levar a cabo os seus planos. Usou as Escrituras Sagradas para tentar interromper o ministério de Jesus Cristo, assim como foi em Adão. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo venceu a tentação. Meus irmãos, olhemos com atenção esse texto, olhemos com atenção essa tentação. Segura no verso 4 aí, no capítulo 4, verso 6, mas abre em Salmo 91, verso 11. Vamos para Salmo 91, verso 11, mas segura o verso 6 aí do capítulo 4 na sua Bíblia. Salmo 91, verso 11, o salmista vai dizer o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Vou ler novamente. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Nota-se a sutileza de Satanás ao usar as Escrituras Sagradas. Verso 6 vai dizer o seguinte: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Faltou no verso 6 aí, em todos os teus caminhos. O pináculo do templo não era o caminho de Jesus Cristo. O caminho de Jesus Cristo era a cruz. Não era no pináculo que Deus queria glorificar Jesus Cristo, mas sim na cruz. Satanás queria tirar Jesus do seu caminho. E tirando Jesus do seu caminho, ele não teria a proteção dos anjos. Não teria a guarda dos anjos. O caminho de Jesus Cristo era cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era levar o Filho, sim, mas não para o pináculo, mas para o Gólgota. O Gólgota era a direção que Jesus tinha que caminhar. O diabo usa, irmãos, até as Escrituras Sagradas para tirar o caminho do Senhor das nossas vidas. Ele usa as Escrituras Sagradas para que nós possamos desviar daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós podemos encontrar aí na sociedade, em alguns lugares, em algumas igrejas, nas redes sociais, homens, mulheres, com mentes cheias de noções das Escrituras, que conheçam e conhecem profundamente os textos. Encontramos essas pessoas nas academias, nas faculdades, encontramos essas pessoas por aí, encontramos homens e mulheres que possuem a boca cheia de expressões escriturísticas, com vozes e palavras que parecem ser de cristãos, homens e mulheres vestidos de cristãos, que olhamos de longe e apreciamos às vezes como homens e mulheres de Deus, mas quando nós olhamos de perto, nós vemos que o coração está cheio de inimizade contra Deus. Homens e mulheres usados como filhos de Belial, prontos para agir com sutileza, prontos para tirar cada um de nós do caminho da verdade e da vida. Homens que são usados por Satanás. É por isso que Paulo, lá no livro de Efésios, na carta à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 13, ele vai dizer o seguinte: tomai a armadura de Deus, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Irmãos, irmãs, nós temos que resistir a cada tentação, a cada investida, revestido de toda a armadura de Deus, para que assim nós possamos permanecer inabaláveis dia após dia. O tentador, ele introduz a sua tentação, ele nos induz e ele reveste de autoridade, ele formata com uma autoridade bíblica, uma autoridade divina. Mas nós temos a quarta coisa a observar nesse texto. A quarta coisa que nós temos que observar nesses textos, do verso 1 até o verso 7, é a maneira como Cristo vence as tentações. A maneira como Cristo venceu a segunda tentação. Verso 7, vai dizer: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Jesus venceu as tentações, meu irmão. Ele venceu as investidas de Satanás. O tentador não conseguiu macular nem a bondade e nem o poder de Deus. Jesus confiava na proteção do Pai. O Senhor, o Pai, Criador de todas as coisas, poderia salvá-lo ou não da cruz, mas a vontade de Deus foi cumprida. Cristo disse aqui no verso 7, também está escrito, o mau uso das Escrituras feito pelo diabo, pelo tentador, não impediu que Jesus a usasse bem. Tem pessoas por aí que usam a Escritura de forma doentia, de forma deturpada, mas isso não impede que nós venhamos para a Escritura Sagrada e a usá-la bem para as nossas vidas. Não quer dizer que nós não vamos frequentar as igrejas, porque tem pastores e líderes que usam de maneira doentia, adulterada, as Escrituras Sagradas. Nós temos que permanecer firmes nas Escrituras, na palavra do Senhor. Cristo não fundamentou a sua resposta ao tentador com as suas próprias palavras. Ele usou a palavra da revelação, ele usou a palavra de Deus. Atentem uma coisa, o que aconteceria se Cristo se jogasse ali embaixo? Se ele desse ouvido à voz do tentador, 3 coisas iriam ocorrer se Jesus fizesse isso. A primeira coisa que ocorreria é que Jesus estaria exigindo uma confirmação que já foi lhe dada. Ele não precisava se jogar do pináculo para provar que ele é o Filho de Deus. Já foi feito isso no Jordão. Ele não precisava de uma confirmação, já foi lhe dada. Nós não precisamos dar ouvido a Satanás quando Deus já falou o que tem que fazer. Está aqui nas Escrituras Sagradas. O que nós temos que fazer. A segunda coisa que ocorreria se Jesus se jogasse ali é que Jesus estaria exigindo uma proteção para algo a qual não tinha sido chamado para fazer. Jesus não foi chamado para ser jogado do pináculo, mas sim para entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele estaria exigindo uma proteção a qual ele não estava pronto e não tinha a qualidade de ter. E assim somos nós, aventuramos na nossa vida, tomamos as nossas decisões sem consultar a Deus e queremos que o Senhor nos proteja, queremos que o Senhor nos livre do mal. Entramos nas sendas das guerras sem Deus permitir e queremos que Ele nos tire de lá. Mas tem uma terceira coisa que aconteceria. Se Jesus se jogasse daquele templo, daquele pináculo, Ele estaria exigindo uma promessa para si, além da que Deus prometeu para Ele. Ele estaria exigindo uma promessa para a sua vida, que não foi a que Deus prometeu para Ele. A palavra de Deus foi a base da vitória de Jesus Cristo. Jesus venceu a tentação. Meus irmãos, minha irmã, você que está em casa, como que nós estamos enfrentando as tentações que se levantam diariamente? O tentador se levanta preparado, o tentador levanta com a intenção de querer derrotar, ele introduz as situações, ele induz aquilo que nós queremos, que ele quer que nós entendamos, ele fundamenta as suas tentações, e nós só venceremos no Senhor, nós só conseguimos vencer com a palavra de Deus em nossas vidas, só assim venceremos os dardos inflamáveis do inimigo. E para concluir, convidando o grupo de louvor para vir aqui à frente, mais uma tentação que Jesus vence, mais uma tentação que é preparada, é traçada, é ofertada, e Jesus venceu. A intenção do tentador não prevaleceu. Jesus não perdeu a esperança nem na bondade, nem no poder do Pai. Ele permaneceu firme, inabalável na palavra de Deus. O tentador perdeu, foi derrotado. E repito a pergunta, como que nós estamos enfrentando as tentações que se levantam? As dificuldades que são colocadas. Tiago, capítulo 1, verso 12. O texto vai dizer o seguinte:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, desertos se levantarão em nossas vidas. Tempestades se formarão e empurrarão o barco da nossa vida em todos os lados e para onde for. Ficaremos machucados, choraremos, teremos vontade de desistir, mas o texto vai dizer que nós temos que suportar com perseverança. O texto diz que nós temos que suportar a cada dia com perseverança, porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz que Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é o El Shaddai. Perfeitos são os caminhos e os planos do Senhor para as nossas vidas. Nós não podemos desviar do nosso caminho, nós não podemos desviar do caminho e dos planos e propósitos que Ele trilhou para nossas vidas. Tentarão minar a nossa confiança, a confiança da bondade de Deus, a confiança do poder de Deus. Surgirão caminhos alternativos, caminhos frágeis, caminhos aceitáveis aos nossos olhos. Mas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos permanecer inabaláveis, firmes. Precisamos tomar toda a armadura de Deus e resistir no dia mau. Lá em Efésios, capítulo 3, verso 20, parafraseando, o texto de Efésios 3:20 vai dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Ele é poderoso para fazer muito além do que nós pensamos, muito além do que nós pedimos, muito além dos projetos que nós mesmos traçamos e queremos seguir sem consultar ao nosso Senhor. O que Ele tem preparado para nossas vidas excede tudo aquilo que nós estamos pensando até hoje. O tentador se levantará, ele virá, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso e Ele nos dá a vitória. Ele fará cada um de nós suportar a tentação. E depois, quando ela passa, nós vamos ver o grande poder de Deus para nossas vidas. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar a Deus.